Pode acrônimo, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sinto minha alma a Deus suplica, e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus vai te salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Terá de leves as florecidas no dia leve da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais pouquinho, eu verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Amém? Mas a desama que eu vou dar glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas o Senhor, ele é maravilhoso, né? Então, quando eu me batizei, eu desci as águas ali com esse louvor. Ele é muito especial, né? Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma parte que é importante, que é a parte das ofertas. Vamos ofertar. Quem tem oferta, oferta. Se você não tiver, não tem problema. Deus, ele sabe, né? Da sua situação. Aleluia. Mas vamos colocar de pé. E se Deus preparou, né? Aleluia. CD. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé e vamos ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus eterno, Pai. Nós queremos aqui para agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, abençoa, meu Deus, a cada um que está aqui nesta noite. Abençoa as ofertas alçadas, meu Pai. Abençoa o teu povo. Senhor, venha abençoar mais e mais, meu Pai. Dá vitória, Senhor. Dá vitória na vida do teu povo. Assim, meu Deus, eu te peço e te agradeço. Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe, vamos a cada um. Aleluia. A irmã está passando uma salva. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, né? Mas hoje é culto de ensinamento do nosso irmão presbítero Manuel. Nós vamos estar aprendendo mais a palavra do Senhor, né? Então, vamos nos colocar de pé, não em reverência ao homem, em reverência ao Senhor, que se faz presente. Vamos colocar de pé, que eu vou estar já passando o servo do Senhor. Vamos orar por ele. Maravilhoso Deus eterno Pai, Deus de maravilha que o teu servo nesta noite, meu Pai. Oh, aleluia, nós te agradecemos por esta oportunidade que nós estamos aqui para aprender mais e mais da riqueza, meu Deus, que aprender na tua palavra. Senhor, filho teu servo, meu Pai. Usa ele mais e mais que o Senhor já tem usado, meu Pai. Falar de uma maneira especial nesta noite. E cada minuto aqui venha a ser precioso. Nós vamos guardar na cama do nosso coração a tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. As palmas bem alegres, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Jesus. A irmã de Augusto, já vamos dar prosseguimento do trabalho de ensinamento precisa. Nós tivemos um comentário na outra segunda-feira sobre o que a Bíblia diz a respeito de adoração. Quem são os verdadeiros adoradores? Quais as qualidades que eles possuem? De quem Deus recebe a adoração? Os humildes. Aleluia. Lembra daquele comentário que estava bem fez um enriquecimento junto? E é bom trabalharmos juntos com os irmãos, porque isso é um testemunho firme e fundamento com base no ministério dos anjos, ministério dos profetas e dos apóstolos, para que sejamos bem esclarecidos sobre o assunto. Hoje nós vamos falar sobre interpretação bíblica, para que entendam melhor, porque hoje, irmãos, cada um, não é todos, mas a maior parte, eles pegam a Bíblia e fazem o que quer. Aí eles se sentem razão, é perigo, Jesus adverte isso de uma maneira severa. Não acrescente, não vai além do que está escrito, examinar as Escrituras, são elas que testificam. Então, e outra coisa, a palavra tem origem. Ela não é uma palavra de particular interpretação e causada por pensamento e sentimento. Eu senti fazer isso. Você vai olhar se está na interpretação bíblica. Se não tiver sentimento humano, isso tem causado muitos problemas na vida espiritual. E é mais perigoso ainda, porque causa acréscimo, causa diminuição. Eu puxei aqui um esboço de interpretação sobre o Salmo de número 26 e o versículo 1. Se a irmã quiser distribuir aí, já entrega já para os irmãos. E já vamos interpretação bíblica, mas é a interpretação em um salmo. Se sobrar, me devolve. Isso. Não leio que a irmã de Augusto devemos crer na palavra. Hoje nós estivemos falando também na outra segunda-feira sobre o culto litúrgico. Culto organizado. O culto litúrgico. Se alguém não escolher, tivesse para alguém, Deus prepara alguém para. Então,
Porque igual a igreja da Odisseia, o certo está certo e o errado está certo. Perigo, né? Aí a frente estourou uma maridez. Olha lá. Esse tema sobre interpretação bíblica está em todos os textos bíblicos. Cada texto bíblico tem interpretação original. Sabia? Não é de particular a interpretação. Eu não sei por que as pessoas fazem campanha do Salmo 23. Só pode ser para pisar na Bíblia, destruir a Bíblia. E coisas mais. Só pode ser para isso, porque outra coisa não é. Olha o que diz a palavra, os irmãos, vamos ver, irmãos. Olha, irmãos, olhe para cá. Nossos irmãos é uma missa, mas às vezes na hora de organizar culto litúrgico. Às vezes, estou fazendo um trabalho na igreja de ensinamento, mas lá a gente tem que dar o esboço depois do comentário. Porque se dá um esboço na hora do comentário, cada um vai buscar o céu, vai ler tudo. E não vai respeitar o exercício. Ele vai embora, cada um quer, mas não é só aqui. A gente tem essa dificuldade em todo lugar. Agora analisemos bem sobre esse salmo de número 23, que ele é tão adulterado na visão humana, da visão de alguns crentes, não são todos não, mas a maior parte coloca o salmo 23 para exercer função financeira, outros para receber nada, porque bênção não é. Porque ela é, se o versículo é completo, você vai receber mais o quê? Só vai desfrutar. Só desfrutar e não fazer para receber. Já é algo que vem pronto para os que creem na palavra, como diz as Escrituras, são bem-sucedidos. Citei seu nome agora, Thaís. Lá na outra semana que nós tivemos o comentário sobre adoradores, culto litúrgico, e hoje nós vamos fazer uma matéria sobre interpretação bíblica. Mas interpretação bíblica só não é nem pelo texto todo, só um versículo, que é esta interpretação, questão de trazer aos irmãos e os irmãos leem, podem estudar. Se alguém não quiser, depois mais. Funciona a palavra assim, não adianta a pessoa procurar de outra maneira, que vai justamente cometer pecado de loucura. E é preocupante, porque Jesus Cristo disse que as loucas ficaram, mas as pessoas brincam. Talvez não é, pessoas que não sabem o que significa loucura. As pessoas sabem o que significa loucura sim, mas está entendendo sobre a Bíblia é você transpassar a raiz original da Bíblia e colocar seus próprios interesses. Deus me revelou que vai ser assim. Ó, você olhar na Bíblia, o interpretação está totalmente contrária. Isso é loucura. É loucura e as pessoas têm mais isso do que a palavra. Esse salmo de número 23, ele começa com. O verso primeiro tem 7 qualidades. A palavra 7 significa incompleto. Por isso que é chamado de plenitude. Se ele expressa 7, é um completo. Porque o número 8 é o número da eternidade, é o número da aliança e é o número da supremacia que confirma incompleto. Por isso que quando você fala o número 7, Jesus é circuncidado e quantos dias nascido? Porque cabe dentro da nossa matéria bíblica. Ele foi circuncidado no 8º dia, porque o número 8 é o número da marca da aliança eterna.
Se os irmãos olharem bem, você vai fazer um 8, e ele começa, usando aquele desenho de número 8, mas ele só fecha com 2 pontas. E o número 8, ele fecha da direita para a esquerda. Onde está a direita, ele busca por Deus, a direita, ele busca do homem que está vivendo à esquerda, do lado do pecado. É mencionado por Cristo 31, 25 de Mateus, 31, 22. Os que estiverem à direita são benditos. Os que estiverem à esquerda, espiritualmente falando, são malditos. Mas aí vem o pacto, quando no capítulo 17 de Gênesis, a gente viu isso, que Deus falou, fez um pacto com Abraão, partiu aquelas asas, aqueles animais, isolava, enxertava aqueles animais, eles enxertavam não, guardavam aqueles animais, e os urubus vinham para chegar até eles, mas não, ele tirava, ele rebatia. E lá, na determinada hora da noite, tem a escuridão sobre Abraão, ele cai num profundo sono. E naquele profundo sono que Abraão dormiu, ele passou, então foi ali que ele teve um relacionamento cedo da aliança. Então Deus veio de um lado, Abraão do outro, passaram pelo outro, deram a volta sobre aquele sacrifício e encontraram. Número 8. Aí Abraão se tornou servo e amigo de Deus. Por isso que chama circuncisão é marca. Mas quase ninguém está com o número 8. Por quê, irmãos? Não usar o número 7 como destaque, esse equilíbrio único, não é uma criação de um dogma religioso ligado ao humanismo. E também o espiritismo, eles têm essa visão dogmática de idolatrar, bibliolatria, e pecado igual a idolatria. Por isso que, como nós analisamos bem, aqui no Salmo 23, quando diz assim, o Senhor é. O rapaz que mostrou, o rapaz. O Senhor é. E o passo dele diz, nada te faltará. Se você tem que corrigir o não faltará. Porque o faltará está no futuro, o está no presente. E não condiz com o Salmo 40, primeiro que diz, 46. O Senhor é nosso recurso, socorro e presente na hora da Ele é. E o Salmo, nessa Bíblia de King James, é uma Bíblia boa de estudo. Vocês não conhecem? Conhece? Boa. Está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Está no presente. Por isso que o português tem que ser corrigido. E nós que transmitimos a palavra, se transmitirmos certo, somos resplandecendo com as estrelas, como o firmamento de Daniel, é isso? 12, 3, 4. Os que nunca ensinar a justiça resplandecerão como as estrelas sempre e eternamente. Só que quando ensina errado, você vai para onde? Se a pessoa se consertar, pelo tempo da graça é um tempo de muita longanimidade. Não é pouca, não é muito. Tem um aluno na longanimidade, sabe o que é a longanimidade? Isso. É a duplicidade da paciência. A duplicidade da paciência. Então Deus ele tem essa duplicidade da paciência dupla e vai tolerando a pessoa no erro com essa paciência, dando tempo para que a pessoa se corrija. Se fosse na lei, entrar em pena de morte, pronto, acabou isso. Mas como estamos nessa duplicidade da paciência de Deus, dá muito tempo nós corrigir as nossas falhas e deixar de sermos chamados dogmáticos. Criar ideias dentro de textos bíblicos, que a Bíblia, a palavra chama de
transgressão, rebeldia e oposição contra Deus. Esse texto aqui ele vem do hebraico. Estão compreendendo? Por que do hebraico? Porque a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em 2 idiomas. Foi no hebraico e no aramaico. Depois, trazendo para o Novo Testamento, foi escrito também no grego, no Novo Testamento, aonde a palavra começa no fundamento mesmo do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento. Tem algumas palavras também em latim. As palavras em latim, algumas são invertidas. Por exemplo, no latim, Lucifer é demônio. Mas no hebraico, Lucifer é adorador, porque é portador da luz e da fé. Agora, no hebraico, demônio é Elial. É o que é usado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não se usa no Novo Testamento uma vez Lucifer, como demônio, que tem a palavra Lucifer. Porque o latim é uma língua inimiga do hebraico. Se você olhar no dicionário hebraico, a introdução correta de demonstrar príncipe das trevas é o que eles disseram a Cristo. Você expulsa demônios pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito de Lucifer. Agora, Lucifer, no original, se refere àquele que é portador da luz e da fé e da prova. Você vê, irmão, se precisamos analisar a palavra ou não. Aí ele engana e diz: eu sou Lucifer, precisa mesmo. Se você não tiver um pouco de raciocínio, conhecimento sobre estão falando sobre a origem da palavra, origem. Fugindo da origem da palavra, entra, queira ou não, entra a heresia. E a heresia é pecado capital que leva a pessoa para a perdição. Então, aqui nós temos nessa palavra, cita 7 qualificações devido à palavra de Deus. Nesse salmo número 23. E ter o Senhor como nosso pastor. Primeiro tem a palavra original do hebraico, Jeová Rofi, que significa: Ele é o meu pastor completo. Ele é meu pastor completo e investe em mim. Se Deus investe em nós, não precisamos fazer propósito para receber investimento. Ele investe. Ele é pastor. Então é uma criação de uma fé mais emocional do que racional. Aí você vai usar a fé racional. Qual é a fé racional? É o raciocínio que você tem do Senhor como nosso todo, nosso todo. Ele é o meu todo, porque é 7. O número 7 é o número do todo. O todo que é a plenitude de Deus. Então Jesus é o meu pastor e Ele é o meu pastor completo. Estão compreendendo? Se Ele é o meu pastor completo, Ele transmite para mim sobre Ele tranquilidade. Se Ele é o meu pastor completo, Ele transmite para mim o quê? Isenção de ansiedade. Se Ele é o meu pastor completo, Ele transmite para mim o quê? Contentamento para que eu esteja em Deus. É uma maneira plena, sagrada, de você conviver com a vida salvífica. E também identifica a pessoa que está contente com o que tem, pessoa da salvação, ela é uma pessoa portadora da verdadeira piedade. Verdadeira piedade. Paulo fala disso a Timóteo com muita potência, para que a pessoa evita
piedade por aparência. Aquela piedade, mas aquela piedade que leva você à ganância. Tem mais, pega mais, faz mais, traz mais, amanhã traz mais, depois traz mais, no mês que vem traz mais. Mas então a falsa piedade, ela não está contente com o que tem. Ela está com base no consumismo. Vai mais, e vai mais, e vai mais. Isso aí é o que desvirtua a virtude da palavra. Já leu isso? Já? Não. Então, antes de nós analisar aqui, vamos dar uma olhada em Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7, 6, 7. Em 1 Timóteo. 2 Timóteo também fala a mesma coisa. Você fala de piedade, mas nega o valor dela. Destes afasta-te. 1 Timóteo capítulo 6, versículos, a partir do versículo 5 ou 7. Encontrou, pessoal? Pode ler. É o 5 ao 7? Isso. Contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto em que nada podemos levar dele. Isso. Temos o teu versículo 8. Tendo, porém, sustento, e com que nós cobrimos, estejamos contentes. Então é definido bem a vida espiritual e a vida supostamente espiritual. Suposta que parece tão espiritual, mas a ganância de ter mais. Mas o problema é que esse texto e outros mais falam sobre exploração da fé dos simples. Usa palavras de ameaças, palavras também de incentivo falso. Você vai fazer mais, sem contentamento com aquilo que já tem. É a pessoa que sabe dominar aquilo que tem. Deus dá riqueza? Dá, mas está contente com a riqueza. É justo você ser rico, estar contente com a riqueza. O que não é justo é você ser rico e estar cada vez mais deixando-se levar pela ganância. Na sequência diz sobre o valor do dinheiro, né? Não é o dinheiro, é o valor. Agora analisemos bem. São coisas que precisamos analisar e ler nas cartas de Timóteo 2 vezes. Paulo falando de pessoas que falam de piedade, a nega a eficácia dela. Aí eles estão falando, afasta-te. E também na 1 e 2 Timóteo 3, versículo 6, diz a palavra, né? Falando de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Por isso que você tem que aprender a palavra no sentido dominante, quer dizer, que a razão ela domina sobre a emoção, sobre o pensamento e sobre o sentimento. A palavra. Agora analisemos aqui bem interpretado na original hebraico. Senhor e meu pastor. Começa com a palavra, nessas 7 qualidades, ou qualificações, sobre ter o Senhor como meu pastor. Jeová Rofi, pastor. O Senhor é o meu pastor. Está no capítulo 20, no livro, no número 23 de Salmos. Salmo não é capítulo, não é número de Salmo. Não é capítulo, é considerado como número. Por que ele é o pastor? Ele é Jeová Rofi. Jeová Rofi, porque ele é o pastor, como já disse, o pastor completo. Sendo ele o pastor completo, ele transmite algo que nos satisfaz para servir a ele. Tá? Que ele é completo. Vai seguindo aqui a palavra do Senhor nosso, a maneira do texto segundo. Jeová Shalom. Jeová Shalom. O Senhor é a minha
paz. É o que mais se encontra no livro de Cantares de Salomão. Salomão, dedicado a isso, a destacar o Senhor como paz completa, ele usa duas frases. Ele usa Salomão, Cantares que ele escreveu, e usa também Sulamita, que as duas partes significam Shalomão, porque a palavra Salomão significa paz. No tempo de Salomão, quando ele percebeu, houve paz sobre toda a terra, na época, que era um ministério tipológico. É o ministério de Cristo no milênio. E o ministério de Cristo em nossos corações hoje é o ministério com paz. Mesmo que venha tantas lutas altos e baixos, mas a paz ela é suprema. Ele está sempre acima da paz de todas as lutas e as tribulações. E a palavra Sulamita se interpreta no hebraico Shulamita, que significa a igreja de Cristo com paz. Com paz e salvação, por isso que ele expressa. É Shalomão e Shulamita. Se for olhar no sentido tipológico, Salomão, o tipo de Cristo, e a Shulamita, o tipo da igreja. A igreja com paz. Lê a tradução original, que o Cantar de Salomão só se refere a isso. Tanto que a igreja do Cantar de Salomão ela é chamada de amiga de Deus. Levanta-te, amiga minha, amada minha, amiga minha, e vem. É a chamada do tempo certo. E quando passamos a crer na palavra, que tipo de resultado nós temos? Crescimento na justiça. Você compreende? Você é justo, porque Deus fez justo. Pode crescer na justiça, porque Deus nos preparou para crescimento na justiça. Então você está em casa, crescendo, no trabalho, crescendo, andando, crescendo. Chega na igreja, crescendo, e sai da igreja, crescendo em justiça. Agora a pessoa diz, você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Já ouviu falar assim? É um desastre. Irmãos, é uma das grandes heresias você usar o texto isolado e usar a palavra invertida. O contrário que ele diz. Parece que quando você chega na igreja, você é crente, sai da igreja é ímpio. Não existe isso na palavra de Deus. Deixa eu tirar uma dúvida em relação a esse assunto. Desde o primeiro dia que tivemos esse livro comunicado, essa dúvida não me sai da cabeça. Por exemplo, se a pessoa vier para a igreja e não der ouvidos à palavra, ela não sai da mesma maneira. Sai pior. Entra doente, sai super doente. Mas o que a palavra está referindo é um assunto espiritual aos que recebem a palavra. Então, a pessoa tem que ter instrução. Fazer essa diferença entre quem vem e ouve e quem vem e não ouve, simplesmente. Exatamente. Quem vive melhor e quem vive de pior para pior. Exatamente. Agora, quando você vai dar instrução, primeiro você aplica a palavra você é o primeiro, você observa a palavra, aproxima da palavra, depois observa a palavra, depois aplica a palavra, aí ela está sendo instruída. Você que ainda não aceitou Cristo, aceita para ser um crescente na fé, um crescente na graça. Pessoas que entendam o que Deus fez, um todo por ele. Aí entra a parte da oratória também chamada assim, a gente fala no sentido mais simples da palavra de Deus. Para que quando a pessoa que aceitou a ele, ela é exortada a crescer. Se não receber a palavra, como o irmão citou, é outra coisa. Mas se a pessoa recebe a palavra, para qual finalidade? Para continuar examinando a palavra, crescendo, mas através não só da oração,
também, não só de orar, mas na oração, orando e depois de orar, examinar. Tanto examinar a palavra quanto ouvir outras pessoas que às vezes não é sábio que a gente. E você vai, por isso que Tiago diz: todo homem seja pronto a ouvir. Tiago 19. Todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar. Da maneira que o Mateus colocou, de pessoas que estão na igreja, elas não dão ouvido à palavra nunca vai libertar, porque isso que ele colocou, uma certa vez numa consagração aqui, a célula do Senhor estava pregando a palavra e entrou uma pessoa que até já profetizava, olha só, e o que aconteceu, ela chegou aqui dizendo: eu hoje vou quebrar a cara de uma obreira. Aí eu peguei ela, eu entrei com ela ali, né? Falei assim: quem é cego de Deus não entra na casa do Senhor dessa maneira, falando que vai bater em alguém. E a obreira ainda não tinha chegado. Quando a obreira chegou, ela falou: mas eu também, você não vai quebrar a cara de ninguém aqui dentro. Em primeiro lugar, você é uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus, isso vai quebrar a cara de uma outra. Aí a outra pessoa, essa lá, quer se acalmar, né? Então, você vê o tipo de pessoas ouvindo a igreja, até profetiza na tua vida, orava na cabeça de mas não é convertido. Tem essas pessoas dentro da igreja. Não adianta você que não existe. Então, nós estamos falando do principal. Falamos de coisa perfeita para os perfeitos. Porque é inevitável que o joio esteja no meio, né? Esse vai ficar até quando? Isso até Deus enviar os anjos para levar cada um. E os joios ficam irritados na palavra. Agora analisemos bem o Deus, o Espírito de Deus, o Espírito zeloso. Se nós quisermos entender que Deus nos fez perseverar, nós precisamos também crer na palavra que vem da origem. Tanto é que os apóstolos eles eram cuidadosos em examinar a palavra de uma maneira toda especial, respeitosamente. Eles usavam o ministério dos anjos, porque a mesma palavra que é original, que vem para a pregação do pregador, é a mesma palavra que o anjo prega. Sabia disso? Os anjos pregam a mesma palavra que os pregadores no sentido original da Bíblia. E o de Jeremias 41:63, Jeremias mandou o servidor jogar uma pedra lá no rio Eufrates, simbolizando a guerra de Babilônia, que hoje a gente conta 250 quilômetros do perto. Babilônia não existe mais. Existe a Babilônia xerocada e autenticada, que é Roma. A grande besta que futuramente se revelará a todas as nações, mais do que estão. Aí o meu anjo, no capítulo 18 do Apocalipse 21, o que é que o anjo disse? Forte anjo pegou uma grande pedra e jogou lá no mar e disse: assim será fundada a Babilônia, não será jamais. Por isso que nós temos que trabalhar com a palavra em parceria com os anjos e também com os profetas e os apóstolos. Tudo fundamentado no seu significado da palavra. Essa expressão aqui do Salmo 23, esse Salmo 23 primeiro, ele tira em toda a Bíblia. Todos falaram a mesma coisa. Aqui começa pelo ministério de Gideão. Gideão ergueu um altar e disse: o Senhor da glória me deu paz. Que se refere a Jeová Shalom. Aqui em Juízes capítulo 6, verso 24. Depois do terceiro, Jeová, o Senhor diz aqui a palavra, né? O Senhor que te cura, diz aqui a palavra de Deus. Jeová, o Senhor é minha, o quê? Não, justiça é Jeremias.
É o profeta Jeremias, né? Jeová, o Senhor é a minha saúde, que ficou um pouco mal na teoria. O Senhor é a minha saúde, desde 19:6. A palavra nos diz, se o irmão quiser ler, pode ler. Desde 19, versículo 6. Tem aqui um esboço com o Carlos Zé, que você nem deu para ele, né? Veja bem, pode ler. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras Capítulo 15, de 26, montando 19. 15 e 26, perdão. Isso. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os seus ouvidos aos mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Que te sara, se quiser, como o tempo é mais reduzido, no capítulo 28 de Deuteronômio, lá está a listagem de enfermidades que o Senhor pôs sobre os egípcios, desde que eles eram desobedientes. Aqui a palavra diz, Jeová Rafá, mas vem de onde? Vem de uma origem. Não é de qualquer origem, vem da palavra, da origem que a palavra foi escrita, para não gerar confusão de teologia. E o que mais se vê muito isso também, achismo e suposta visão. Perigoso. Então, o Senhor, Ele é o Senhor que cura. Aí, Isaías capítulo 43, como nós sabemos, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas feridas fomos sarados. Hoje, nesse corpo de herança por Adão, causado por Adão, ainda tem enfermidade. Só que na visão eterna não haverá nunca mais. Glória a Deus. Oh, maravilha! Esses altos e baixos hoje do corpo. Só uma dúvida, essa parte referente, pelas suas pisaduras ou feridas, fomos sarados, é um termo espiritual ou mesmo pelos chicotes que colocaram nas suas partes? Sentido traz duas coisas, mas primeiramente é o espiritual. Porque o cristão ele pode se ficar doente, igual todos nós temos algumas enfermidades, todos. Agora não é também doença mental, não. Doença mental, não. Doença mental, a Bíblia fala que não. Porque se você ficar doente mental, você vai criar contenda contra o seu irmão, vai difamar o seu irmão, vai querer ser maior do que o seu irmão, vai perder o vínculo da perfeição. O que é o vínculo da perfeição? O vínculo da perfeição é a humildade. Por isso nós tivemos aquela matéria, na segunda passada, somente os humildes adorarão, são adoradores de Deus. Foi isso que nós tivemos? Porque somente os humildes, eles possuirão uma plena saúde mental. É uma realidade. Pode ter alguma turbação, até alguma depressão, mas ela é passageira. Ela não faz morar na vida. Agora, quando a pessoa está enferma espiritualmente, ela entra no processo, a Bíblia diz, entra no processo da condenação. Então a mente tem que ser sadia. Não sei se o irmão já leu esse texto, mas está aqui em Timóteo, 6, 3 e 4. Fala que se alguém ensina outra doutrina, que não é conforme as suas palavras, nosso Jesus Cristo, conforme a piedade, já está com a mente totalmente enferma, já está participando do terceiro grau que leva a pessoa para a condenação. O grau que o pecado consumado chama soberba. É o maior pecado entre os pecados, é a soberba. Tem Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4, fala desse assunto. Então isso é mente doentia. Eu sou maior.
mente doentia, suleira. Eu vou fazer, suleira. Eu vou marcar uma trajetória e vou cumprir, suleira, porque ele não sabe se vai cumprir. Jesus disse que amanhã não pertence a nós. Então entra a suleira, nós fizemos tudo isso que a Bíblia fala. Nós fomos comprados por bom preço. 7 de Coríntios fala disso, capítulo 7, versículo 23. Fomos comprados por bom preço. Fomos dotados de dar tudo de graça, sem fazer um sacrifício. Não paga preço. Quem diz que paga preço, ele é soberbo. E nada sabe, mas a mente doentia, ela delira. Uma hora ele disse que foi de graça, outra hora ele disse que pagou o preço. A gente ouve muito essas ironias, o contrário desta palavra. Não se de valer porque está lá em falando assim. E Mateus fala, capítulo 10, versículo 8, né? Jesus chama os discípulos, incluindo Judas, o ladrão, deu dom para ele, viu? Expulsar demônios, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, de graça, receber, de graça, dar. Nada de pagar por isso. É somente pessoas de mente doentia e outras expressões mais. Mas por isso que a saúde mental, ela é indispensável em nossas vidas. Senão você começa a tirar um versículo isolado e criar uma falsa doutrina. O que é versículo isolado? Cita o exemplo de um. Tudo é possível que crê. Para Deus tudo é possível. Sempre uma especialidade é isolado. É isolado. Porque tem muitas coisas que é impossível para Deus. Aí se você for olhar que o anjo disse a Maria, a Isabel, estava falando, para Deus é possível uma virgem se engravidar sem ter relacionamento com o ser humano, com o homem, ser humano. É possível uma velha se engravidar numa idade avançada, no caso de Isabel. Eu estava falando sobre Maria e Isabel. Agora a Bíblia diz que é impossível Deus mentir. É impossível Deus trocar e entregar a sua glória para Isaías 42, 7. É impossível Deus mentir. Então, para Deus tudo é possível, não. Então, tem como se diz a palavra, a etimologia do sentido bíblico. Senão você vai transmitir uma heresia e tudo é possível crer. Tudo é possível que crer, mas está no contexto se for da vontade de Deus. Verdade. Compreendeu? Como a heresia cresce, ela pode prevalecer de uma maneira contagiosa. Aí João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos corrige. Você tirou o texto do isolamento e passou a trabalhar com o texto chamado complemento, né? Um complemento etimológico do sentido da palavra. Porque é impossível Deus ver outro Deus. Ou não, igual a ele. Não existe esse pensamento. Então, muitas coisas para Deus é impossível. É impossível o orgulhoso ser menor do que o céu. O orgulhoso, ele não cabe no céu. Você está compreendendo? Ele é maior do que o céu, ou não? Espiritualmente, o orgulho é maior do que o céu, lá não entra o orgulho. Só os humildes são menores, assim. Então, há uma série de expressões bíblicas que para Deus é impossível. É impossível ele negar a si mesmo, como Paulo disse a Timóteo. É impossível negar a si mesmo. O escritor do Senhor diz: por duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. Essas expressões. Então, quando você vai trabalhar com versículo isolado, você vai criar uma heresia.
E sabe que a heresia é um desvio da origem da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Perigoso, se analisando bem as questões. E a gente, às vezes, ouve questões assim, mas é aconselhável para que nós tenhamos uma segurança melhor. Aqui no texto que aqui o Senhor está falando que ele é que colocava as enfermidades do povo, desobediente, né? Ele fala assim, eu porei sobre ti que fui sobre o Egito. Então, é o que a gente vê. Hoje, as pessoas adquirem essa enfermidade. Naquele tempo, ele colocava. Hoje, as pessoas adquirem. É a mesma coisa, uma pessoa que conhece a palavra, ela volta do Egito, né? Vai fazer tudo o que fazia antes, beber, fumar. A gente vê as pessoas morrendo nos hospitais com cigarros, mas elas não conseguem nada. E muitos conheciam a palavra e voltaram do Egito. A palavra está em primeiro lugar. Saiu a circular, a série circular há muito tempo sobre festas. Não sei se alguém se lembra que as festas feitas nas igrejas, primeiramente você tem que dar prioridade à palavra, mas não obedecia. Ela fica lá no cantinho, depois que postando embora. Eu só preguei um congresso que respeitou a palavra. O irmão coordenou a palavra, coordenou a festa, e ele controlou o horário que o povo pudesse chegar. E depois que aquele horário estava controlado e o povo já tinha chegado, tudo posicionado, então houve a oração e aí entrou o ministério da palavra. Depois que terminou o ministério da palavra, entrou o ministério do louvor e o povo terminou no horário certo. Mais uma questão de organização. Mas só que essa circular, a gente observa que ela não foi obedecida. Agora, quando Jesus ajuntava multidões, primeiro ele aplicava a palavra. Tem ministério dos congressos, primeiramente eles aplicam a palavra. Lá na sede mesmo, tem a escola, tem o dia consagrado à palavra. Tem os grupos que louvam, tocam, pessoas que dão testemunho. Só que quando começa o evento, no horário adequado, as pessoas já chegam. Então, antes do louvor, antes do testemunho, aplica a palavra. Isso lá é exercitado genuinamente dentro da Bíblia. E não fica no pé do lugar da cabeça, mas está tudo certo. Não funciona. Na visão do costume, parece que funciona, mas na visão bíblica, não. Não tem como. Por que nós estamos. No caso, seria primeiro a palavra, Sim. depois primeiro vinha a palavra nas 7 horas, depois 8 horas vinha o louvor, Exatamente, o irmão me deu a oportunidade para pregar 8 horas. E eu preguei 30, 40 minutos. Passei para o irmão. Depois que foi passado, aí entra o louvor. Deu tempo, quando foi 9h30, mais ou menos, já tinha todos os grupos louvados. A palavra tinha sido pregada em primeiro lugar, como está escrito em Gênesis, em toda a Bíblia, e o culto não atrasou nada. E foi um culto bem organizado. O ministério da palavra, ele é assim que funciona. Porque o culto, ele é um culto litúrgico. E o culto litúrgico, ele é um culto organizado. É organizado, mas o primeiro lugar é a palavra. Depois você orou, você leva lá no ministério da palavra, que é primeiro. Deus, ele é ético. Ele não, por isso que ele é impossível Deus ver nele mudança e sombra de variação. A mulher disse: bendita o bem que te trouxe, e o ser que te amamentaste,
E Jesus disse, mas bem-aventurado é os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Sempre usava a palavra. É importante, porque nós somos o quê? Nós não somos apresentadores da palavra? Exatamente isso. Agora vamos analisando aqui esse texto. Nós estamos na terceira frase, já sobre a Jeová Rafá. O Senhor que cura, o Senhor que sabe. Por isso que Paulo disse assim em 1 Coríntios, 2 Coríntios, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior não se corrompe. Porque não se corrompe por causa da nossa saúde plenamente mental atribuída às pessoas. A irmã pegou uns bolsos assim. Pegou os bolsos que nós estamos falando hoje? Não, dá para ela, se ela gosta, né? Veja bem. Por isso que quando os apóstolos quando os apóstolos foram revestidos do Espírito Santo, o que eles disseram? Até para socorro tem pessoas que trabalham nessa área, mas nós vamos continuando trabalhando no ministério da oração, na oração e no ministério da palavra. Naquele ministério da palavra, houve 4 crescimentos. Primeiro, ele se exortou os apóstolos, dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto nós sabemos, sejais revestidos de. Para qual finalidade? Para que sejais as minhas testemunhas. De graça. Testemunha que Jesus é o Salvador. Eu já vi pessoas dizer que quando a pessoa é curada, se ela não dá o testemunho, a doença volta. Mas quem fala isso está mentindo. Nós já tivemos um comentário que a doença volta se a pessoa é curada e não aceitar Cristo. Os demônios voltam todos a possuir aquela pessoa quando a pessoa recebe a libertação, a expulsação de demônios e também recebe cura até de característica. Mas se ela não aceitar Cristo, aquilo volta tudo de novo, volta ou volta. Também no livro de Mateus, capítulo 12, né? Versículo 43 na sequência, o sinal do profeta Jonas. Quando o espírito imundo sai de alguém, sai por aí buscando, repouso não encontrando, diz, volta a ele não sair. Chega lá e encontra a casa largada, tranquila e adornada. Aí ele prega uma estratégia. Todo pecado é igual, e ele trará quantos demônios piores? Aí entra o pecado em posição mais alta, regido pelo príncipe dos demônios. Essa expressão varrida e adornada faz com que a gente pense que a casa, né, que no caso é o corpo da pessoa, esteja limpo. O demônio saiu, ele ficou liberto. Aí o demônio volta e acha ela varrida e adornada. Então é isso. Agora, a varrida e adornada para ser. Porque ele foi curado. Ele não foi expulso, então ele foi liberto. Agora, no contexto bíblico, para que ele seja conservado, é necessário aceitar Cristo. Não aceitou Cristo, as enfermidades vão todas a existir novamente, de uma maneira integral. E é pior. Aí Jesus disse assim: e o estado daquele homem será pior do que o primeiro. O segundo estado, por quê? Ele cai numa quase tentação para que ele comece a pregar um monte de heresia. Começa a pregar rebatismo então cancela a morte de Cristo, uma série de coisas terríveis na situação. Para ele, para a pessoa, para ter a segurança contra as castas de demônios, só tem um único recurso: é aceitar Cristo. Aí Cristo fecha a porta da maldição e a pessoa continua perseverando. Lembra no capítulo 9 de Mateus, não sei se eu não quero ler, mas em 36 e 37.
Quando as pessoas, as massas eram curadas, não existia festa no céu, só existia tristeza no céu. E hoje também, quando o enfermo é curado e não aceita Cristo, o céu continua triste. Pode ler aí, Mateus 9, 36, 37. Louvado o nome do Senhor. Então, por isso que é bom nós estar sempre informados no efeito da Bíblia, a palavra de Deus. Encontrou? E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versos 36 e 37. Pode repetir, por favor, meu Deus, eu estava achando. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Isto, rogai o Senhor da seara para que ele mande pessoas com habilidade para transmitir o ensinamento. Viu que as multidões estavam curadas, demônios expulsos, fisicamente libertos, mas Jesus curou e ele teve grande, ficou com grande compaixão e andava desalentados, desgarrados, sem um fundamento. O que leva-nos a ser desalentados não é o fundamento da palavra? Eu já vi pessoas dizer assim, enfermidade no trabalho, mas como uma pessoa mente tanto assim? E mente profissionalmente. Se é uma fraqueza, para até recuperar, mas ter aquele ato de iludir a pessoa, levar a pessoa no engano profundo, e Deus chamando ele de mentiroso. Por isso que nós precisamos ter a Bíblia e ensinar a palavra e sentir o efeito dela em nós. Aqui nesse salmo, como nós estamos falando, tem que interpretar todo o texto bíblico, ele precisa ser totalmente interpretado. A Bíblia que o irmão tem, no caso, é uma Bíblia boa, a Bíblia do pregador interpreta bem. Ela só falta textual e expositivo, mas na parte temática é um livro plenamente bem preparado para o pregador. Porque cada texto tem uma interpretação, uma realidade disso. Agora, analisando bem aqui os nomes que vem dado a Cristo, a referente, um versículo só do Salmo 23, imagina bem. Jeová Rofi, ele é o meu pastor. Jeová Rofi, ele é o meu pastor completo. Eu não preciso fazer mais sacrifício para ter um resultado. Ele já trouxe para nós um resultado suficiente para vivermos, porque ele é sete. É o pastor, distribuidor de 7 qualidades. É o todo que a pessoa precisa. Depois vem aquele série de bênçãos que você não dá para contar, nem para interpretar. Por isso que, no contexto dessa expressão, ele é o pastor, Jeová Rofi, vai lá para Efésios 2:10. Vamos ler esse versículo, ainda dá um tempinho. Efésios capítulo 2, versículo 10. Se o irmão Carlos encontrar, que achar para ele de ler. Isso. 2:10. Isso. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nada de barreira, isso é investimento. São figuras criadas nele para as boas obras, os quais Deus preparou para os que o amam. Esse ministério é de barganha, como alguns fazem, talvez por inocência, não sabem o que está dizendo. É o ministério que você confia e a confiança é suficiente, como Jesus diz na sequência, ou antes da sequência, ele diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também, porque o investimento é presente dos que creem na sua palavra. Crê para
a justiça. E aqui tem um segmento sobre esse assunto de Êxodo. Depois vem o de Jeremias, TSI e VRNNOLT. Essa palavra se expressa assim, Eshkanadu. No texto de Jeremias, Jeová Eshkanadu. Esse texto do Rashi menciona, se interpreta, expressa assim, Jeová Eshkanadu, que significa o que mesmo? O Senhor é a minha justiça. Jeremias 3, e versículos 3 e 6, diz a palavra de Deus. Se a irmã Soraya quiser ler, que é Jeremias 23, verso 6. É um texto que inicia todos os salmos. A expressão ela é completa, ela é em 7. Jeremias 23:6, né? Isso. Os seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o seu nome, com que o nomearão o Senhor Justiça Nossa. Isso. O que significa? Por que o profeta de inspiração de Deus cita Judá e cita Israel? Porque os reis estão separados. Do tempo de Gideão, do Roboão, o rei se preparou então a Israel e dois reis, o rei do norte e o rei do sul. Agora, quando chegar o momento certo da libertação de Israel, o Espírito Santo é derramado, ou está sendo derramado em nós, de uma maneira que gera um só rebanho, um só pastor. O rei do norte se ligará com o rei do sul com a mesma intenção. O Senhor é a nossa justiça. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. E aqui tem essa continuidade do Salmo 23, versículo 1. Imagina quanto tempo se demora para interpretar o Salmo 23, versículo 2, Salmo 23, versículo 3, e assim sucessivamente, para um alimento espiritual consecutivamente seguro na meditação da palavra de Deus. Aí vem a Jeová chamai, o Senhor é o meu companheiro. Está em Ezequiel 48, 35, último versículo. Essa expressão é o nome da futura Jerusalém. O nome da nova Jerusalém. Diga. Eu ia perguntar para o irmão falou que o que é que ele tinha falado? É o pecado. Não, que os pecados não são todos iguais. Não são todos iguais? Não são, não. De maneira nenhuma. Não são todos iguais. Não existe na Bíblia lugar nenhum. Mas primeiro, o pecado involuntário é pecado menos. O pecado por omissão já é o pecado de soberba. O pecado congênito já não impede a salvação. Um congênito que não impede a salvação. Não, o que é congênito? O pecado nós já nasce com ele. Já nasce com ele, cresce com ele, e agora o que vai dominar ele é a aceitação da palavra do coração, mas ele está presente. Então, esse pecado aí a gente sabe, o pecado que a gente já nasce com ele. Isso. Mas eu falo assim, em termos de pecado, por exemplo, eu entendo essa parte. Por exemplo, todos os pecados, se você não se arrepender, né, aí sim. todos vão no mesmo caminho. Por exemplo, o que mata e o que rouba. Vai no mesmo inferno. Por exemplo, se eu me arrepender, eu matei, eu não me arrependi. O outro irmão meu que roubou, também não se arrependeu. Morreu todos nós naquele pecado. Quando chegar lá no inferno, vai ser. Mas quando, irmã, a pessoa mata, não, estou falando assim, isso é presta atenção. Quando a pessoa mata, primeiro ele pensa no pecado pequeno. Depois ele repensa o pecado cresce. Depois ele realiza a soberba. É o terceiro grau de quem mata. Não, é isso que eu estou falando. E tem umas consequências piores. O que rouba e o que mata. O que mata é uma consequência pior. E o que rouba é aqui na Terra, uma consequência menos. Mas é o que eu estou falando. Se eu morrer, roubei, não me arrependi, não continuei fazendo, morri naquele ato do pecado. Aí o irmão ali
morreu naquele ato de pecado. Nós dois vamos para o inferno, chegaram nós vamos colocar no mesmo campo. Porque o pecado é capital. Mas ele começa, e a Bíblia diz que os pecados começam pequenos. Então, mas eu estou falando só dessa questão. De condenação. E de condenação. Não, todo pecado que não é corrigido, ele contribui para a condenação. Só que os pecados, no sentido de correção, não são iguais. Não, eu falo, então, aqui na Terra cada um tem uma consequência pior, né? Cada uma consequência pior. Como diz em Hebreus Mas 11, depois, se a gente morrer no mesmo, por exemplo, cada um num ato, mas nem todo pecado ele se torna capital quando não se arrepende. Qualquer um. é isso que eu falo. Nem mencionar. É nessa maneira que o fato se torna iguais. Porque é tipo a matemática, não importa como você fez a conta, mas no final deu certo. Entendeu? Não importa como você fez. Aí é o pecado. É a mesma coisa que o pecado. De que maneira você pecou? Se você não se arrependeu, se você não se arrependeu, morreu fora daquele método, quando chegar no inferno, vai encostar. Só que quando o pecado, a pessoa é induzida pelo pecado consumado, primeiro ela foi participando de qual pecado, grande ou pequeno? Antes. Então, pequeno. Então, Mas a consequência. a raizinha de amargura. Uma outra dúvida que a irmã colocou em relação a isso, e quando Cristo ele fala a respeito das felicidades, se não me engano, Betsaida, Corazim e outro, que haveria mais condenação para uma que não deu ouvido, porque se em Tiro e em Sidom fosse pregado a mesma coisa que foi pregada para vocês, eles teriam se arrependido no pó e na cinza. E haverá mais condenação, isso será mais rigoroso sobre ti do que para aquela outra cidade. Então, aos olhos de Cristo, aquela cidade que não recebeu a palavra, que ouviu, mas não recebeu a palavra, receberia mais condenação do que aquela que ouviu e não obedeceu. Porque aí dá a sensação que existe salvação em inteiro. Uns salvos, outros menos salvos, mas se nós olharmos na palavra, no sentido espiritual, o mundo invisível, nem os anjos vão, é lá que os sodomitas vão ouvir a palavra, igual os que estiveram na época de Noé. Noé condenou o mundo físico, mas depois da condenação que Noé expressou o mundo físico, está em Hebreus 11, verso 4, 8, 6, 18. Ali, o que aconteceu? Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Aonde o Noé não conseguiu, aonde Noé não teve aquela capacitação, a palavra diz que Jesus foi. Agora é nesse sentido que Jesus está falando, porque ninguém ficará sem ouvir a palavra. Agora, mesmo no mundo invisível, quem saberá? Porque dê uma olhada em 1 Pedro 4, 6. Essas são coisas que vêm de um assunto bem profundo, mas é importante avaliar. 1 Pedro? Capítulo 4, verso 6. Vem também em 1 Pedro 3, 20, 18 e 20. Para ler, mamãe, se encontrou. Pelo que também na Escritura afirma, eis que ponho em Sião a... Não, é 1 Pedro, você está em 2. 1 Pedro, capítulo 4, verso 6. Ah, tá. 4, versículo 6. Isso. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que a verdade fossem julgados. É o versículo 7. Segundo os homens na carne, mas vivem segundo Deus em espírito. Isso. Então, essa conclusão que nós estamos comentando, Pedro não cita a mesma coisa. O Paulo diz que Jesus Cristo desceu às partes mais baixas da terra. Ela é Efésios 4, versículo 8 e 9, fala disso. Agora, se não quiser dar um cumprimento aí, 1 Pedro 3, 20, 19 e 20. No qual também foi e empregou os espíritos em prisão,
os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Pela água. Agora, no mundo espiritual, foi Jesus. Essa é a questão. Por que quando uma pessoa diz assim, fulano morreu, foi para o inferno? Mas aí ela está entrando numa área que nem os anjos vão. Somente Cristo Jesus e esse direito está naquele mundo. E aí Pedro expressou. Para isto o Evangelho foi pregado aos mortos. Então, o contexto do capítulo 3, 19 e 20. Para aqueles que crêem segundo os homens na carne, mas segundo Deus em Espírito. Então entra a conclusão de um tempo que não houve a pregação do Evangelho com a comparação do tempo que a pessoa ouviu e não creu. Isso após a ressurreição ele foi entregou aos mortos. Exatamente, porque ele ficou, se você olhar na origem da palavra, Cristo representa a parte que não morre e Jesus representa a parte que morre. Cristo representa a unção. Jesus, o corpo morreu, mas a unção ninguém mata. E foi nesta unção que ele desceu, como diz a palavra, nos bate debaixo da terra. E aí ele faz um trabalho que ninguém consegue fazer, porque em João 5, verso 23, por ali diz a palavra, que ao Pai ninguém julga, mas o Filho deu todo o juízo. Glória a Deus. Todo o juízo foi dado a Cristo. Então, às vezes, a nossa precipitação de mandar alguém para o inferno deve ser evitada. Não se estorna em Cristo. Não sabemos. Então, a conclusão do pecado está aqui, né? Existe pecado que leva para a condenação e outros pecados do arrependimento. Um pecado chamado involuntário. Você pode recuperar na hora. Você falou uma palavra, você não quis falar. Você cometeu um erro, não queria errar, mas cometeu. Aí imediatamente bate o quê? Então aí o pecado cresceu, ele foi cortado. Então, é nesse ponto que eu falo. Eu estou falando, eu falei assim, o ponto de não se arrepender. Não se arrepender. Não, em Lucas 13, 3 diz a Bíblia. Se não se arrepender, de igual modo perecerão. Então, é isso que eu falo. Isso sim. No meu ponto de vista, que se torna iguais. Mas quando, então observa, quando a pessoa não se arrepende. Quando se arrepende, aí já não é um ponto de vista, é exortação bíblica. Na Bíblia, quando não se arrepende, todos os pecados são iguais. É isso que eu quero dizer. Aí sim. O pecado vai pro mesmo inferno. Condenação. Não, sabe o que, irmã Marina? Agora está melhorando a doutrina, mas a gente já teve problemas de pessoas que pecou o pecado simples. Ela chegou, principalmente no dia da ceia, em certo lugar, ele chegava e falava na ceia, a mente está pesada. Eu falei uma palavra forte com a menina. Eu passei por uma grande ira. Só que a pessoa que estava ouvindo, ela não perguntava se a pessoa se arrependeu. A pessoa tinha cometido o pecado, tinha se arrependido, a pessoa ficava sem a carteirinha, sem a ceia e tomava um banho. Arrependido. É justo isso? É justo? Então. Então, não analisou, irmão. Eu acredito que ele era pecado. Então, irmão, vai para uma ceia só desse jeito. Já vai sem a carteirinha, vai ficar de mão. Eu já passei por isso. Então, julgamento totalmente injusto. Eu não tomo assim. E esses injustos não herdarão o reino do céu. Quando se trata agora, a pessoa diz assim: olha, você errou, você se arrependeu. Mas você está igual àquele que errou e não se arrependeu. É justo? Não, porque ele errou e se arrependeu e foi quitado a dívida. Aí eu estou orando. E também, irmão, além disso, teve uma época que quem não pegasse o voto na ceia também. Sim, vendendo. É venda. É venda.
É profanação. É profanação contra Cristo, irmão. Agora dá para você observar que a doutrina está melhorando. O próprio Cristo. A doutrina começou a melhorar quando recolheram as carteirinhas, que não é por imposição, é por espontaneidade. Era como se fosse um confessionário, né? A pessoa ia na salinha, falava com os irmãos, como o irmão falou, para até a pessoa ter um refrigério sobre coisas bobas, pequenas, como o irmão falou. E tinha gente que não tomava, e ainda hoje acontece isso, meu irmão. Acontece. Você já carrega aquilo, você fala, irmão, não é assim, mas não adianta, não adianta. Eu até hoje eu nunca vi um perdão ministrado igual foi ministrado o perdão do filho pródigo. O filho pródigo chegou da poligamia hoje, do desperdício hoje. Hoje é a ceia, quando ele ficou arrependido, ele toma a ceia? Então, se a pessoa estiver bem na Bíblia, bom, mas eu nunca vi. Chegou uma pessoa que está lá no mundão lá, mas ele veio arrependido. A ceia é hoje, chegou hoje na igreja, ele toma. Vai ficar de pano. Eu nunca vi tomar. Vai ficar de pano. Só Jesus que aceitou morrer toda a coisa. Porque você vai É por isso que eu amo a palavra de Jesus. Mas o correto, se Jesus perdoou, vocês são, os mensageiros dele não transgrediu o perdão de Cristo, não, a pessoa não lembrou que deve ser do diabo. Quem não é espiritual é tão forte. Porque você tem prazer na pessoa que se arrepende. Olhando assim, biblicamente, olhando assim pela palavra, é certo dizer, entre aspas, por mais que a gente via, né, que Jesus, Deus usava muitos dos profetas para repreenderem as pessoas, mas a gente vê que biblicamente os arrependimentos naquela época era mais sincero do que nos dias de hoje. Não precisa ser igual. Porque de imediato a gente vê quando, por exemplo, Pedro foi separado para pregar para a família de Cornélio. Aí a Bíblia diz que todos ouviram e de instante se arrependeram e no mesmo instante foram batizados pelo Espírito Santo. Hoje, quando você prega a palavra para a maioria das pessoas, as pessoas até aceitam, mas elas mesmas falam, não, eu vou querer um tempo para mim ir mudando dia após dia. Então não tem aquele arrependimento que é genuíno e instantâneo. Se observa isso. Mas será que não é porque as pessoas se arrependem e não entram logo na escola? Também não tem um ensinamento. Faz parte. Porque se você tem um princípio de ensinamento, você cresce naquela estrutura, como Pedro disse, o leite não pode ser falsificado na racional, referente à palavra. Cada pessoa tem dificuldade. Aceitou Jesus, está bom. E você já tem uma regra, agora melhorou, você vem adorar. Você tem uma regra, você vem para a igreja e já. Então você precisa vir e também examinar a palavra, que ela nos dá o direito. Foi ontem na ceia, quando foi administrada a ceia, mostrando o direito que a pessoa tem de examinar a si mesma, porque ela tem 3 ministérios pessoal, não tem? Nós não temos 3 ministérios específicos? Quais? Então, mas é coisa sincera, como o irmão disse. É para nós receber a palavra com sinceridade. Se Deus falou que o irmão Luiz, essa é rei, ele é rei, tem que crer no que Deus falou. Se Deus falou que você é sacerdote, você não pode ficar, preciso de uma pessoa para manipular, controlar minha vida, eu não sei o que estou pensando a fazer. Se Deus falou que você é profeta, qual é a atitude do Espírito Santo para fazer você crer? É o que nós estamos questionando, porque muitas vezes, quem sou eu? Vamos terminando, mas vamos estudar a palavra, não é bom não? Não precisa não? Precisa ou não?